Ele foi prefeito de Blumenau e agora assumiu a Secretaria de Proteção e Defesa Civil. Está em visita a vários municípios para fazer um diagnóstico e discutir planos e projetos de prevenção aqui também para a nossa região. Então, eu recebo no MistoCast o Mário Hildebrand. Tudo bom, secretário? Tudo bem, eu quero agradecer aí a oportunidade de a gente participar do MistoCast, falar um pouco dos desafios que o governador Jorginho Melo nos colocou à frente da Secretaria de Proteção e Defesa Civil. E como você bem colocou, estamos aí fazendo um trabalho muito forte de visitação aos municípios. Faz um pouco mais de uma semana que eu assumi a secretaria, foi dia 31 de janeiro. Estamos aí indo para a segunda semana, terceira semana, de certo modo, e nosso foco é cumprir a determinação do governador, que está visitando as prefeituras, fazer o diagnóstico e tentar fortalecer o sistema de proteção para que a gente, numa situação de emergência, calamidade, possa ter uma defesa civil, uma resposta mais rápida e adequada para atender a população de toda Santa Catarina. E para isso a gente está visitando aqui Timbó, tivemos em Pomerode hoje, já estivemos Indaial em também. Dayal, já tivemos em Gaspar, na cidade de Blumenau, que foi a primeira que eu acabei visitando o prefeito Egídio lá, nos colocando inteiramente à disposição, através da nossa coordenação regional, que é exercida pelo Campestrini, que tem aí uma larga experiência, e ao mesmo tempo colocando a Secretaria de Estado à disposição, trazendo oportunidades aí para melhorar ainda mais as nossas defesas civis municipais. Quer dizer, acabou de assumir a secretaria, já é pé na estrada. Esse é o Pé na foco. estrada, conversar com os prefeitos. Conversar com os prefeitos, estar ouvindo também os coordenadores, os diretores ou os secretários de Defesa Civil, dependendo de cada município. Até porque as equipes Blumenau mudaram, né, mudaram, secretário? boa parte das equipes mudaram, né? Blumenau tem uma situação diferenciada por ter vivido a tragédia de 2008, já estruturou uma secretaria. O secretário da minha época continua secretário, então já está dentro do escopo, mas tem muitas cidades que acabaram mudando os prefeitos e, naturalmente, mudou a equipe de coordenação. Às vezes, um servidor, dois, continuou, mas a equipe de coordenação mudou. Então, é importante a gente estar muito próximo deles também para tentar diminuir ao máximo essa distância. E o ponto principal é aumentar a velocidade da resposta, né? Quanto mais a Defesa Civil no município estiver estruturada, maior a velocidade de resposta, maior a velocidade de entendimento. É o que eu digo, por exemplo, não adianta nós temos um sistema com radar, com previsão de tempo, dizendo que vai chover 200 milímetros, vai chover em 2 horas, 12 horas ou 24 horas, se não tem alguém no município que não consiga interpretar isso, né? Se chover 200 milímetros em 2 horas, isso vai significar o que aqui em Timbó? Né? Vai significar o quê em Pomerode, em Blumenau? Alguém precisa traduzir isso, que pode significar um alagamento, pode significar a necessidade de retirar pessoas de algum lugar de risco, porque vai ter uma enxurrada naquele local. Isso pode significar, se é em 12 horas, é outro tipo de resposta, se é em 24 horas, é outro tipo de resposta. Então, para isso, quem vai dar essa resposta não é o secretário de Estado, não é a Secretaria de Estado, não é a equipe lá. A equipe lá vai trazer a informação. Agora, é a equipe do município que tem que ter o conhecimento para que tenha a melhor resposta. Para isso, nós estamos estruturando as nossas defesas civis municipais, apoiando, buscando trazer, estamos estruturando a aquisição de equipamentos para entregar equipamentos, para, de fato, ter a melhor resposta possível, para dar o melhor resultado possível na vida dos nossos cidadãos do estado todo. Essa é a determinação do governador. Eu passei por alguns municípios, secretário, que a Defesa Civil só era lembrada no momento da tragédia, no momento do deslizamento, no momento da enchente, que aí se lembrava da Defesa Civil, sabe? Até inclusive para receber recurso mesmo. Ou seja, a prevenção é o mais importante, né? Você comentou dessa questão de estrutura. O que tem previsto de estrutura, de melhoramento da estrutura aqui para a nossa cidade, para Timbó? Então, na realidade, depende muito do projeto e da visão que o prefeito vai definir em relação à sua defesa civil. A conversa que eu tive com o prefeito Flávio foi uma visão muito inovadora, muito ousada em relação a isso, de estruturar e de fortalecer a defesa civil, inclusive no foco de, quiçá, botar aí, fazer um concurso para ter um servidor de carreira ali, um técnico, um agente administrativo focado na defesa civil. Esse é o ponto importante, porque o maior desafio é que quando muda o governo,
naturalmente tem que mudar, acaba mudando algumas pessoas, mas precisa ter um pouco dessa história. Quem fica com a história? Quem vai cuidar desse legado, dessa estruturação? Quem vai observar a necessidade? Quem vai preencher um sistema? Por exemplo, aconteceu em alguns municípios com essa situação que aconteceu ali em janeiro, alguns municípios tiveram dificuldade de preencher o nosso sistema S2ID, os nossos sistemas lá, e aí quando ele vai decretar, às vezes, situação de emergência ou calamidade, e ele não vai cumprir os requisitos. Se ele não cumprir os requisitos, nem o governo federal, Não nem o recebe governo verba. municipal, não, mas não vai nem poder homologar. Sim. Aí ele não vai nem poder usar, nem vai poder fazer um processo de dispensa de licitação para resolver um problema, porque foi feito de modo equivocado. Então, tem todo um rito que precisa ser seguido. Então, isso precisa ter profissionais técnicos gabaritados e preparados para isso. Fora isso, né, eu vejo assim a visão do prefeito, até aqui aonde eu passei nos municípios, esses que nós estamos, todos eles ou já têm ou com uma visão inovadora de fortalecer, até porque nós estamos aí com situações periclitantes acontecendo, não só aqui em Santa Catarina, né, mundo afora. Então, dentro dessa recorrência mais rápida de situações de chuvas, de situações emergenciais, eu vejo uma visão muito clara dos prefeitos de fortalecer as suas defesas civis. Pomerode aconteceu isso, Indaial aconteceu isso, Gaspar do mesmo modo, Blumenau nem se fala porque já tem uma estrutura lá, já está naturalmente intrínseco em relação a isso, mas e aqui em Timbó, do mesmo modo, o prefeito muito ousado em relação. Então, eu acho que é essa visão que a gente quer trazer, e o prefeito que às vezes não tem a contribuição, que não é o caso destes, né, mas que não tem a compreensão da defesa civil, a gente poder detalhar um pouco mais a importância desta pasta para as situações. E ela não é só para a situação de enchente ou deslizamento ou enxurrada, ela também está ali para, por exemplo, se aqui na cidade de Timbó acontecer um problema de um caminhão com ácido sulfúrico tombar aqui na cidade. A resposta é de quem? A Defesa Civil também precisa estar preparada para dar a resposta junto com a nossa coordenação regional, junto com a Defesa Civil estadual. Então, é uma resposta também. E essa água entrou no rio onde vai fazer o tratamento de água para a cidade. Como é que vai resolver a resposta de abastecimento de água da cidade? Então, tem todo um trabalho que precisa estar calçado. A gente olha para a Defesa Civil e lembra muito aqui de enchentes, deslizamento, chuva, enxurrada, que é onde ela é mais usada, Sim. mas tem tantas Até outras coisas. esquece as outras aplicabilidades. Em 2020, a Defesa Civil esteve, na pandemia, esteve presente nos municípios, atuando, né, junto com os hospitais, orientando a população. Então, essa também é uma das funções, né? Então, a situação, por exemplo, hoje, se acontecer um incêndio no hospital aqui, né, quem é que vai ter o plano de contingência? A Defesa Civil vai preparar um plano de contingência para evacuar. Onde vai levar essa população? Vai levar para qual hospital a pessoa que está na UTI aqui, se der um incêndio? Qual é o hospital que está dentro do mapa para receber? Está o Hospital de Indaial, está o Hospital de Blumenau. Então, todo esse mapa tem que estar estrategicamente montado. Isso é função da Defesa Civil também. Sim, a Então, Defesa Civil pensa em tudo que pode dar errado. Tudo que pode dar errado. Tudo. Para não dar errado. E se prepara. É isso, esse é o fato. Esperando que não aconteça, mas se acontecer, para estar preparado para resolver, né? Então, essa é a função dela, e esse é o ponto principal no qual a gente está, por exemplo, greve dos caminhoneiros. Né? O pessoal... e muita gente apoia, eu acho que a gente tem que estar do lado também, né? Mas, por exemplo, você imagina uma greve dos caminhoneiros durante 2 semanas. Vai ter produto para tratar água? Vai ter produto para tratar esgoto? Vai ter abastecimento nos mercados? Vai ter condição efetiva e se não fizer uma reserva prévia, né? Uma greve de caminhoneiro, como a gente fez lá em Blumenau, a gente comprou combustível, fechou um posto, né? Foi lá, decretou e fechou um posto para que ele atendesse a prefeitura, para que ele atendesse o bombeiro, para que ele atendesse polícia militar, exército, os hospitais, as ambulâncias, porque se não tiver combustível, a ambulância para. Mas o doente teve lá o seu AVC, não importa se teve greve de caminhoneiro ou não, e precisa ter alguém para buscar. O prédio pegar fogo, não vai perguntar se tem greve de caminhoneiro ou não, e tem que ter combustível no caminhão do corpo bombeiro para ir lá apagar o fogo. Então, tudo isso faz parte do processo de estruturação que a Defesa Civil tem que ter um plano de contingência
Blumenau tem plano de contingência para greve dos caminhoneiros, tem plano de contingência para ataque em creche, em escola, tem plano de contingência para incêndio em hospitais, tem plano de contingência para deslizamento, tem plano de contingência para enchente, enfim, é todo esse trabalho que gradativamente a gente vai orientando as defesas civis para elas se prepararem. Você comentou dessa reunião hoje com o prefeito aqui de Timbó. Então, pelo visto, foi uma reunião produtiva, né? O prefeito aberto, então, a esse Com fortalecimento certeza. da Defesa Civil, inclusive pensando em colocar um servidor de carreira, que, como o senhor disse, não é o que acontece aqui em Timbó, trocou o mandato. Outros pontos foram discutidos também? Então, nós temos já um veículo predestinado, um veículo usado para a Defesa Civil aqui para apoiar a equipe. Então, estamos aguardando a liberação da Secretaria de Administração para destinar esse veículo. Estamos preparando um kit que a gente deve destinar para todos os municípios, junto com o Ministério. Enfim, é um trabalho de outros órgãos também, então a gente deve destinar um kit mínimo para vários municípios do estado de defesa civil, entre veículo, computador, TV, né? Então, um trabalho que a gente quer para ter uma estrutura mínima em cada defesa civil, dar a condição de prevenção, isso é uma ação de prevenção que o governador Jorginho nos determinou para fazer. Nós estamos num processo que já terminou um processo licitatório, nós vamos fazer um investimento de 20 milhões de reais aproximadamente só esse ano em pluviômetros e para todo o Vale, para todo o estado, e no ano que vem mais 10 milhões de reais, ou seja, são 30 milhões de reais praticamente de investimento nessas ações, de cuidado, de proteção, de orientação. Isso vai dar condição de que com os kits que nós vamos fornecer, ter uma TV como a que vocês têm lá, e lá ele poder acompanhar o nível da barragem, acompanhar quanto choveu no Rio Benedito, quanto choveu no Rio tal, quanto choveu na bacia tal. Isso vai implicar aqui em quanto de água. Então, a partir do momento que tem uma equipe, pode até trazer a perspectiva de se vai dar enchente ou não, se vai dar enxurrada, alagamento. Então, todo esse trabalho vai fornecer essa bacia e vai proteger essa bacia do Vale Europeu e do Vale do Itajaí toda, e ao mesmo tempo vai proteger outras bacias como Rio Tubarão, que tem enchente, como outros locais que também tiveram enchentes e tragédias aí ao longo dos últimos anos. Em Criciúma também é recorrente, então toda uma ação que a gente tem feito aí com muita responsabilidade. E essa estrutura deve chegar esse ano ainda, O objetivo é que a gente consiga fazer isso esse ano, esse ano e ano que vem gradativamente. Nós vamos começar pelos municípios que mais têm impacto. Vamos pegar aqui, Rio do Sul tem mais impacto que Timbó? Sim, Tem, sim, né? bem mais. Taió tem mais impacto que Timbó? Sim, né? Então, a gente vai, de acordo com os nossos níveis lá de necessidade e de impacto das situações de defesa civil, estar proporcionando esse kit. Se a gente tiver recurso para proporcionar para o estado inteiro, com certeza a gente vai fazer, mas vamos pegar dentro dessas prioridades. Entendi. E em algum momento também Timbó deve ser contemplado. O meu desejo é, se possível, ainda esse ano, mas a gente tem também uma necessidade importante de focar em outras ações. Além disso, tem o kit de resposta. Se der uma enchente, uma enxurrada, deslizamento, a gente tem alimentação, a gente tem cobertores, a gente tem colchões para atender a demanda dos municípios. Claro, tudo isso tem que ter prestação de contas, mas todo esse kit de resposta está à disposição. Se tiver uma enxurrada aqui, uma ponte aí no interior for arrancada, nós também temos um kit de transposição para o município faz a base aqui, a gente vai lá e bota uma ponte para resolver o problema. Num curto espaço de 30, 45 dias, você tem uma ponte nova para atender a demanda. Fizemos isso aqui em Ascurra, vamos fazer agora em Gaspar, já fizemos isso em outros municípios do estado. Então, temos feito aí um trabalho muito forte. Em 2023, o governo do estado liberou cerca de 140 kits de transposição, ano passado 50, e esse ano já devo ter aí uns 50 destinados até agora em fevereiro, ou seja, tem muita coisa sendo trabalhada em relação a isso. Mário, hoje qual é o maior gargalo assim, da defesa civil aqui em Santa Catarina, na tua avaliação? Eu acho que eu não chamo de gargalo, eu chamo de desafios, né? O maior desafio é a gente construir as barragens necessárias, especialmente aqui no Vale Europeu, e o governador Jorginho determinou que a gente coloque em prática o projeto JAICA, né? O que é o projeto JAICA? Dentre as barragem de Mirim Doce, que está em fase de orçamentação para lançar a licitação, barragem de Botuverá, barragem de Petrolândia, 2 barragens em Pouso Redondo, né? E a barragem de Braço do Trambudo ali. Então, são várias ações importantes nesse contexto para melhorar a proteção, especialmente do Alto Vale. Botuverá para Brusque, Guabiruba, para aquela região ali, né? Mas, especialmente no Alto Vale,
a gente tem um desafio muito grande, que é a barragem Mirim 2, que vai focar na proteção de Itaió, de Rio do Sul, de Rio do Oeste e Laurentino. A barragem de Pouso Redondo também para atender a necessidade daquela bacia. As duas barragens lá, na realidade. A barragem de Petrolândia é a mesma coisa. A barragem fugiu agora Petrolândia e fugiu agora Mirim 2, Petrolândia, falei agora, Trombudo Central, Braço Trombudo, né? Também para atender essa necessidade. Então, todo esse trabalho a gente está fazendo para atender essas demandas do projeto JAG. Limpeza, desassoreamento dos rios, aí entra aqui em Timbó também, tem uma previsão para isso, só que para a gente fazer uma limpeza desse porte, precisa licença ambiental. Nós estamos aí, publicamos, inclusive, um dos assuntos com o prefeito Flávio foi a questão da publicação do RIMA, né? Para a gente poder fazer a audiência pública que vai acontecer online, mas vai acontecer lá em Rio do Sul, que é o foco, né? Mas ela tem o licenciamento ambiental de toda a bacia aqui, do Alto Vale, do Vale, boa parte dele, para a gente poder fazer obras pontuais de tirar árvores do lado do rio que estão atrapalhando a fluidez, de limpar os detritos no fundo do rio para aumentar a velocidade da vazão, enfim, contenções quando necessário. Então, todo esse trabalho já está sendo estruturado. Lá em Rio do Sul já foi feita uma dragagem parcial de 5,3 quilômetros, se não me falha a memória. Vai ser dado uma ordem de serviço de mais uma de 750 metros. Lá em Rio do Oeste vai ser feito, já foi dada a ordem de serviço, deve iniciar. Até o final do mês inicia uma nova dragagem em Rio do Sul e mais uma lá em Rio do Oeste. Então, um trabalho muito forte também nessas questões. E em Itaió está no mesmo modo que Timbó, também tem um trabalho de licença ambiental para a gente licitar tanto Itaió como licitar Timbó. Ou seja, o Rio Benedito também entra nesse projeto. Só o Rio Benedito ou o Rio dos Cedros também? Vários rios. Aqui eu não conheço todo o projeto no detalhamento dele ainda, né? Estou há 2 semanas, sim. Mas está no projeto para essa limpeza dos rios, sim. Tá. Claro que isso depende muito mais, sem problema, isso depende muito mais também dos projetos que as prefeituras nos apresentam. A limpeza do rio é responsabilidade da Defesa Civil do Estado? Sim e não, né? Quem vai demandar isso é muito mais a prefeitura do que a gente. Cabe às prefeituras também fazerem um projeto, nos apresentarem o custo desse projeto e o governo do Estado vai buscar modos de apoiar parcial ou totalmente, de acordo com cada um deles. Eu falei, por exemplo, o prefeito Maneca de Rio do Sul, para ele estruturar um projeto para fazer uma parte final lá, que é muito mais rápido eles fazerem o projeto, apresentar, nós conveniarmos, liberarmos recursos, ele com licença ambiental municipal, ele consegue fazer o desassoreamento do que precisa. Então, esse trabalho a gente tem feito e organizado também com as prefeituras já nos últimos dias que a gente está presente. Eu chamei agora há pouco o Mário de prefeito, porque foram 8 anos à frente da prefeitura de Blumenau. E eu imagino que muita gente até hoje converse contigo se referindo prefeito, porque leva um tempo, né, Mário? Faz parte. Até eu tenho que me acostumar de não ser chamado de prefeito. Eu ia perguntar isso. Meu segundo nome era prefeito, era né? prefeito. O primeiro é Mário e o segundo era prefeito. E como é que tem sido assim esse desafio pessoal, né? 8 anos à frente do executivo, né, de uma cidade grande como é Blumenau, de uma cidade importante, e agora à frente da secretaria, cuidando da defesa civil de um estado inteiro. Eu acho que como você colocou, é um desafio importante, né, que cabe a gente se ambientar, mas não estou aqui desmerecendo o trabalho de defesa civil do Estado, mas eu acho que é mais complexo ser prefeito do que ser secretário de Estado de Proteção e Defesa Civil, porque como prefeito você precisa conhecer saúde, educação, assistência social, mobilidade urbana, né, defesa civil, esporte, turismo, lazer, né? Enquanto defesa civil, teu foco ele está voltado para as ações de proteção e de prevenção e de atendimento. Então ele é reduzido, claro, ele abrange, o mapa é muito maior, né? Mas em matéria de foco ele é menor e nos dá uma facilidade maior de memorizar as coisas e poder intervir. Então, claro, eu sinto saudades um pouco já desse contato com as pessoas, né? A Defesa Civil do Estado, a proteção, ela nos afasta, é natural, o secretário de Estado está mais distante das pessoas. Desse dia a dia, das pessoas. Né? Mas isso nos dá uma facilidade de estar com o prefeito, que é o que responde o dia a dia, né? Então, o meu objetivo, de fato, é estar lá com o prefeito, de estar junto, de estar aqui, de visitar.
de deixar o meu telefone do prefeito, dizendo ao prefeito estou à disposição, né? Não prometo que vou resolver tudo, mas vou estar do teu lado para buscar a solução dos problemas ou a resposta necessária para atender as demandas. Então, cabe a mim estar dentro desse contexto aí para poder ajudar ao máximo essas ações. Sim, fazer essa ponte, Essa né, ponte. entre os prefeitos Essa é a e o visão do governo do governador. estado, Isso aí. né? Mário, eu queria te perguntar também a tua experiência como prefeito em Blumenau. Acho que foram 8 enchentes que você passou 9. 9 enchentes. Como é que essa experiência agora te ajuda à frente da secretaria? Então, a minha primeira enchente, na verdade, nem foi como prefeito, foi em 2008, quando eu era o secretário de Assistência Social na tragédia de 2008. Né? Então, a minha responsabilidade na época era cuidar dos abrigos e dos desabrigados. E me deu uma visão muito clara da importância disso, né? E fiquei cuidando dos desabrigados 2 anos, porque ficamos com 1.200 pessoas lá sem casa. E tivemos que organizar e estruturar o atendimento dessas pessoas dentro das moradias provisórias, como nós chamávamos na época. Ao mesmo tempo, nós também tivemos uma oportunidade, enquanto prefeito, de vivenciar essas enchentes. E as pessoas sempre, quando eu botava o jaleco laranja, que hoje é meu uniforme, eles entendiam que, olha, vamos prestar atenção que alguma coisa está acontecendo. E nosso foco sempre foi levar a informação correta para as pessoas. Eu acho que o meu aprendizado nisso, é claro, enfrentar os desafios, mas entender que a informação ela é o elemento essencial para você trazer o melhor resultado e a proteção da vida do cidadão. Além dessas enchentes, nós tivemos 1.700 deslizamentos lá e nenhuma vítima, né? Então, acho que é esse o resultado que a gente busca, né? Nenhuma vítima perdida no meu mandato em relação à enchente ou deslizamento. Então, esse é o principal resultado. Você vai ter perdas materiais? Vai, né? Mas eu uso sempre uma expressão: a gente vai ter enchente, a gente vai ter deslizamento, a gente vai ter enxurrada, a gente não sabe quando, como e onde. Mas o nosso papel enquanto Defesa Civil, enquanto município, enquanto Estado, é suprir o cidadão o máximo possível de ferramentas para diminuir o impacto, tanto material, mas principalmente de proteção à vida desse cidadão. Então, esse é o foco que a gente tem que estruturar a Defesa Civil, é esse o foco que o prefeito precisa ter, né? O prefeito precisa ir para a tela, precisa ir lá, precisa falar, as pessoas querem ouvir a posição do prefeito em relação a isso, especialmente quando é crise. Também não pode ser pejorativo, não pode ir lá cada vez que chove 10 milímetros para dizer que vai chover, né? A gente precisa estar lá porque as pessoas precisam saber que quando tu foi para lá, de fato o problema existe, né? Então, olha, pessoal, o prefeito foi lá na Defesa Civil, gravou um vídeo, então tem algum problema aí que pode vir, né? E claro, tudo é previsão, né? Se fosse de certeza, a gente não usava a palavra previsão. Então, a gente vai trabalhar sempre com as ações de previsão, e essas ações têm que ter resultado. Por isso eu tenho dito, né? Não adianta a gente ter a melhor previsão lá na Defesa Civil do Estado, mesmo com a instalação de mais um radar que a gente vai fazer em Florianópolis para abranger o resto do Estado que precisa, mas se não existe um sistema de Defesa Civil municipal com a capacidade de dar a resposta correta com base naquela informação, né? Então, esse é o ponto central, é a estruturação da Defesa Civil no município com a condição. Se você receber um alerta hoje aqui, que vai ter chuvas torrenciais aqui, que pode chover de 150 a 200 milímetros, isso significa o que para você, né? Se você tem conhecimento, você já sabe o que significa. Agora, se você não tem, como é a maioria da população, você não... É só mais, vai chover, tá? E daí? Isso vai pegar água na minha casa? Não vai? Isso volto a dizer, isso é em 2 horas, 12 horas, 24 horas. Como isso vai respingar, literalmente, no dia a dia aqui? Então, a Defesa Civil do município tem um papel fundamental de dar o devido resposta e encaminhamento para a população em relação a isso. E a gente com o nosso papel de passar essas informações como sempre para a imprensa. População. Secretário, e lembrando que as pessoas podem colocar o alerta, né, da Defesa Civil no celular para você receber quando tiver um alerta de chuva intensa, de perigo. Acho que isso também é importante que a gente faça. E, nossa, eu cobri muito deslizamento. Eu vivi muita tragédia, assim, principalmente no Rio de Janeiro, acompanhando. E isso que você comentou, assim, passou por tantos deslizamentos, mas ninguém morreu, né? E é tão triste, é tão sofrido, assim, quando você está naquele momento ali, aquelas pessoas. Então, realmente, esse trabalho de prevenção
É importantíssimo. A gente vai continuar acompanhando. Quero agradecer a tua presença aqui no MistoCast, Mário. Sei que a agenda está apertada, são muitos municípios para visitar, mas abriu um espaço na agenda, recebeu a gente aqui. Quero aproveitar e deixar um alerta também para a população aqui de Timbó, que é um alerta da Defesa Civil aqui da nossa cidade, que está muito calor. Essa semana vai fazer um calor absurdo. E os rios, eles são convidativos, mas eles são perigosos demais, principalmente ali no Parque Henri Pau, que tem, apesar de ter uma placa gigante, assim, risco de morte, muitas pessoas nadam ali, então tem correnteza, a profundidade, ela varia, é perigoso, não nade no Rio Benedito ali, esse é um alerta da Defesa Civil que eu aproveito para deixar aqui. Quer encerrar com alguma mensagem, Cada vez que secretário? dá uma chuva, uma enxurrada, novos buracos aparecem no rio que você nem sabia que estão lá, né? Então, ele vai mudando o seu fundo, o seu leito, né? Ou até com entulhos que podem trazer até você, uma pedra apareceu lá, você mergulhava, amanhã você mergulha e dá com a cabeça na pedra. Então, são algumas questões importantes e o cuidado é essencial em relação a isso, né? Se no mar que já acontece, imagina num rio, né? Então, há uma necessidade gigantesca de tomar o máximo de cuidado. Eu acho que o alerta de vocês é fundamental para que haja, de fato, a proteção da vida das pessoas. Eu acho que acompanhe as redes sociais da Defesa Civil do Estado, acompanhe as redes sociais da Defesa Civil do município, se inscreva para receber os alertas regionais, né? Agora, cada vez mais, nós estamos instalando e usando o Cell Broadcast, que é um sistema de alerta que vai invadir o seu celular, né? Que já matou algumas pessoas do coração Isso, né? recentemente, porque o alerta é para isso É mesmo, é para isso. você parar o que você está E fazendo, não é prestar isso, atenção no que secretário? vai Não adianta, eu vi acontecer. muita gente reclamando, tomei um susto, é para tomar susto É mesmo, isso. é para ficar alerta e presta atenção que Não é brincadeira o não que é está sendo brincadeira. feito, né? Eu acho que o fato é que aquele sistema está lá para lembrar você de que pode haver alguma situação que traga risco de vida para você e sua família. A minha casa não pega enchente, a minha casa não tem deslizamento, mas você imagina se você viu esse alerta, pegou o carro e está passando por cima de uma ponte que está vindo uma enxurrada e o seu carro pode ser arrastado, você pode morrer, né? Sim. Como já aconteceu, né? Há alguns anos antes de eu ser prefeito lá em Blumenau, né? Um carro foi arrastado, duas pessoas estavam dentro do carro num bairro lá e perderam a sua vida porque passaram em cima de uma ponte que estava alagada, né? Então, eu acho que é esse o ponto principal, né? Então, não importa onde você está na rua, você está se colocando em risco frente àquilo que acontece. Vimos agora lá em São Paulo, claro que é uma situação diferenciada, mas o que aconteceu no metrô em São Paulo, né? Sim. O que acontece nas ruas das grandes cidades e nem sempre os sistemas de drenagem, por mais que estejam sendo feitos, são muito antigos, né? E eles trazem alguns impactos no dia a dia da vida dos nossos cidadãos. Então é importante que cada um tome cuidado, né? Tanto na sua casa, se você mora em área de risco, como em especial se você está na rua, pode ser afetado por isso. Então, preste atenção, né? Esse sistema está ali, está sendo feito, mas também para as previsões de tempo lá, se inscreva nos canais de Defesa Civil que nós temos à disposição, nas redes sociais, compartilhe aquilo que você vê, nós temos previsões regionais para ajudar os nossos municípios aí também a enfrentar e a população a se proteger. Né? Conte conosco, né? E eu quero agradecer aí a oportunidade de falar com vocês nesse dia, para mim é uma honra estar aqui, e a função da Defesa Civil é essa, né? Deixar mais claro e esclarecido possível as informações para as pessoas poderem ter condição de guardar as suas vidas. No mais, que Deus abençoe a cidade de Timbó, que Deus abençoe nossa Santa Catarina e vamos juntos aí cumprindo a determinação do governador Jorginho Mello, que é fazer o melhor para o nosso estado. É isso. Obrigada, Obrigado. secretário. A gente se vê no próximo MistoCast, gente. Tchau.